Então, cara, no começo do ano, meu pai achou que eu tava meio deprimido e tal. E aí ele me levou numa psiquiatra. Aí ela fez algumas perguntas pra mim e tal, de como eu via a vida, e eu falei que pra mim não tinha diferença entre estar vivo ou estar morto. Que a morte pra mim era meio indiferente. Aí ela considerou isso como meio que um sintoma de depressão e tal. Que eu tava meio deprimido, que eu precisava tomar uns remédios e tal. Mas eu não acho que seja o caso, cara. Não acho que esse pelo menos seja um dos fatores que indique que você tá meio deprimido. Porque não faz sentido ter medo da morte. Os filósofos gregos, o cético Pirro e Epicuro, e alguns outros, eles não tinham medo da morte. Eu li num livro dos céticos gregos que Pirro ele era completamente indiferente a tudo, inclusive a morte, inclusive a estar vivo ou não. A ter riqueza, a ter amigos, a casar, a ter filho. E as pessoas e os outros filósofos também que buscavam a ataraxia perguntavam a ele como que ele poderia ser tão, como que ele conseguia ser tão feliz, como que ele conseguia estar sempre com uma paz de espírito. Porque nessa época que a gente tá vivendo, de Covid, de pandemia, as pessoas estão com muito medo de morrer ou de perder alguém. Alguém mais velho, provavelmente. Avós, pais, pessoas mais de idade ou com comorbidades. Mas a morte é inevitável. Então, na minha cabeça, não faz muito sentido tu ter medo de uma coisa que é inevitável, que uma hora vai acontecer. E na vida tu tem três opções: ou tu morre antes dos teus pais, ou você e seus pais morrem juntos, num acidente de carro, por exemplo, ou teus pais morrem antes de ti, que é o mais natural e o menos sofrido, eu acho, né? É o que se espera, pelo menos, é o que eles esperam, que eles morram antes de ti. Que tu continue, que tu tenha tua vida, talvez tenha teus filhos. Mas é isso que é a vida. É um longo caminho até a tua morte. E as pessoas estão muito ansiosas e com medo, não sei se é só medo da morte, mas também medo de perder o emprego, medo de ficar sem dinheiro, medo de passar fome porque os preços dos alimentos estão subindo. Mas eu nunca trabalharia, por exemplo, num emprego onde eu não vejo sentido, onde eu não encontro propósito, porque pra mim não tem sentido nenhum tu ficar trabalhando 8 horas por dia, fora do deslocamento, e passar mais de 6 a 8 horas dormindo, quase 2/3 do teu dia, mais almoço, janta e afazeres domésticos, que tomam quase 80% do teu dia simplesmente pra tu comer, mijar, cagar, beber água e dormir. Eu acho muito melhor, entre aspas, tu não tá vivo do que ter que ficar trabalhando a merda do emprego que você não encontra propósito algum pra fazer aquilo lá, que tu só faz por medo de passar alguma necessidade fisiológica e medo de morrer também. Mas a morte pra mim é como se você estivesse dormindo. Tu não vai sentir nada, tu não vai ter consciência, não tem porque tu tem medo do escuro completo, porque tu não vai ter consciência. Tu não vai ter consciência do tempo, não vai ter consciência de espaço. Mas também há a possibilidade de haver alguma continuação. Porque se esse mundo existe,
e não tem algum sentido, não tem nada que impeça que não possa haver outro mundo sem sentido também, sendo continuação ou não desse. Mas todos nós vamos morrer, alguns de forma mais trágica, outros mais cedo, outros dormindo, outros de forma mais pacífica, outros mais velhos. Porque eu recebi algumas imagens no WhatsApp de gore, de pessoas mortas num acidente de fábrica, por exemplo. Eu não entendo como que as pessoas conseguem continuar acreditando em algum Deus que se importa com o ser humano depois de ver aquele tipo de imagem. Sei lá, de pessoas que morrem em acidente de carro, o carro pega fogo, sei lá. As pessoas ficam carbonizadas e queimam. Ou quando elas são decapitadas, sei lá. Ou até mesmo nesses acidentes de fábrica que elas são transformadas numa gelatina, a carne moída. Não tem como levar a vida a sério depois de ver esse tipo de imagem. Eu acho até um certo desrespeito ter medo da morte. Um desrespeito com relação aos nossos ancestrais, às suas bisavós, tataravós e todas as pessoas que viveram antes de ti, porque todas elas morreram, todas elas passaram por isso e ninguém é poupado. Então tu achar que tu é especial, que tu não pode morrer, que tua morte é diferente da dos outros, sei lá, que tua vida é diferente da dos outros, que você é mais que alguém ou menos que alguém por ter dinheiro, por não ter dinheiro, alguma coisa assim. Não é nada, porque eu pesquisei uma época quantos seres humanos já teriam vivido mais ou menos na face da Terra. Em todas as épocas, talvez desde do Homo sapiens e de algum valor próximo de 106 bilhões, eu acho, de seres humanos que já viveram e morreram nesse planeta. Então, cara, o que que é a minha morte ou de alguma pessoa próxima de mim? Ou de qualquer outra pessoa na face da história da humanidade? Não é nada, cara. Você é só mais um entre cento e tantos bilhões. Então eu acho que tu ficar com muito medo ou deixando de viver, por exemplo, agora, quando todo mundo simplesmente deixou de viver por um ano e meio talvez, enquanto não acaba a pandemia, por uma doença que tem 1% de chance de letalidade. Sei lá, escolas fecharam, faculdades fecharam, outros comércios, pessoas perderam emprego, porque indústrias fecharam, pequenos negócios fecharam, porque as pessoas têm muito medo de morrer, cara. Meu Deus. Só que não tem escapatória, cara. É melhor tu encarar isso.